Construída em 1895 em Dumbarton, Escócia, a Ponte Overton é uma ponte de estilo gótico com vista para um ravinho de 50 pés que leva até a Casa Overton, uma mansão do século XIX nas planícies escocesas. À primeira vista, a ponte de Overton parece muito com qualquer outra ponte da época, mas há um detalhe muito escuro que o torna diferente de qualquer outra estrutura na área. Nos últimos 80 anos, centenas de cães têm pulado da ponte e morreram para o desfilador, e não parece ser uma razão aparente. Às vezes os cães sobreviveram à queda e ficaram com lesões graves, e de acordo com relatos, houve casos onde cães supostamente pularam da ponte, sobreviveram, subiram a encosta e pularam novamente para a morte. Dependendo da fonte, você encontrará relatórios que afirmam que o número de cães que pularam da ponte é inferior a 100 ou centenas de cães. Mas independentemente do número exato, muitos cães morreram nesta ponte por alguma razão misteriosa. Como você pode imaginar, esses incidentes na ponte de Overton deram origem a muitas teorias bizarras, inclusive sugestões de que a ponte está assombrada. De acordo com a crença pagana celta, a ponte está localizada em um lugar fino, que é um lugar que se encontra na suposta união entre o céu e a terra. Alguns locais também gostam de teorias sobrenaturais, culpando a morte dos cães à Senhora Branca de Overton, suposto fantasma da viúva de Overton House. Outra teoria popular entre os locais é que os cães são afetados pela energia residual negativa de um evento trágico de 1994, onde um pai de 32 anos jogou seu bebê da ponte, alegando que era o anticristo. Após o trágico assassinato, o pai foi declarado louco e preso em uma enfermaria psiquiátrica. Mesmo com as teorias estranhas ganhando força recentemente, alguns pesquisadores encontraram uma explicação mais plausível para o misterioso incidente da ponte Overton. Em 2006, o comportamentalista de animais David Sands investigou a ponte e sugeriu que os cães provavelmente sentem a presença de animais selvagens sob a ponte com seu olfato aguçado, o que os faz perseguir o cheiro e pular para a morte. Isso é relevante porque, segundo estatísticas oficiais, o Vison começou a se reproduzir em grandes números na década de 50 na Escócia, e a maioria dos cães de nariz longo parece preferir o cheiro do Vison a qualquer outro pequeno animal. De acordo com minha pesquisa, a maioria dos cães que morreram na ponte são raças de nariz longo. Além disso, como a ponte tem bordas cônicas, do ponto de vista do cão, a borda parece ser mais segura para correr e perseguir pequenos animais. Portanto, embora haja especulações sobre atividades paranormais na ponte Overton por muitos anos, é muito mais provável que esses cães não tirem a vida intencionalmente e simplesmente morram acidentalmente enquanto perseguem os odeiros de outros animais. Viaduto abandonado Petrobras na década de 1950, o governo brasileiro iniciou um extenso projeto para construir a rodovia BR-1, a maior do Brasil, cobrindo quase 3.000 milhas. Na década de 1960, começou a construção de uma rodovia chamada Viaduto Petrobras, que deve atravessar a selva brasileira para conectar o Rio de Janeiro e Santos, São Paulo. 16 anos após o início da construção, o segmento da rodovia que atravessa a selva deve ser conectado a uma parte já existente da rodovia para concluir o projeto. Devido à crise econômica do Brasil, os planos mudaram e não conectaram o viaduto à rota existente. Esta rodovia agora está ligada a outras rotas costeiras. Como resultado, o viaduto Petrobras foi deixado abandonado no meio da selva. E até hoje o governo brasileiro não fez nada para removê-lo ou reutilizar suas partes. Estando mais de 130 pés de altura e quase 1.000 pés de comprimento, a estrutura apresenta túneis totalmente construídos, muros de contenção e uma fundação gigantesca de concreto que tem sido lentamente engolida pela selva como os anos passaram. Para um forastro, o viaduto Petrobras parece ser tirado da cidade e cair no meio da selva sul-americana sem motivo, dando uma atmosfera assustável. Embora o Petrobras do viaduto pareça bastante desperdício, a estrutura fora do lugar é agora um destino turístico bastante popular para viajantes curiosos e moradores locais que querem ver um vislumbre do poço super profundo de cola gigante de concreto abandonado. Nos anos 1960, a União Soviética e os Estados Unidos estavam em uma intensa corrida para desenvolver tecnologias superiores de exploração espacial, conhecida como corrida espacial. Poucas pessoas sabem que os dois países também competiam para perfurar o mais próximo possível do centro da Terra. A motivação para a perfuração era principalmente encontrar petróleo e minerais valiosos, além de desenvolver máquinas que ajudassem a entender terremotos e erupções vulcânicas mais profundamente.
Em 1958, o governo do Zemioura lançou o projeto Mohawk para coletar amostras do manto terrestre perfurando até o fundo do oceano, na ilha de Guadalupe, no México. Nos 8 anos seguintes, perfuraram mais de 600 metros no fundo do mar. Mas em 1966, a Câmara dos Representantes interrompeu o projeto devido ao alto custo. 4 anos depois, em 1970, foi a vez da União Soviética, que perfurou perto do Mar de Barents, perto da fronteira norueguesa, numa cidade então conhecida como Murmansk, na Rússia. O objetivo era perfurar o máximo possível, com uma expectativa de pouco mais de 9 milhas. Ao contrário dos Zemiour, os soviéticos, que foram mais bem-sucedidos, conseguiram perfurar muito mais profundo no Cristo da Terra, o que resultou na criação do Poço de Kola superprofundo, o mais profundo buraco feito pelo homem. Com uma profundidade total de mais de 40 mil pés, ou cerca de 7 milhas e meio, o Poço superprofundo de Kola é mais profundo que a trincheira de Mariana, e sua profundidade excede a altura do Monte Everest. À medida que o projeto avançava, os cientistas perceberam que a temperatura era muito maior do que o esperado. Em cada ponto abaixo de 10 mil pés e em cerca de 7,5 milhas abaixo da superfície, a perfuração relatou quase 360 Fahrenheit. Isso é muito maior que a profundidade prevista pelos cientistas em 212 DGF. Embora os soviéticos tivessem quebrado um recorde com o Poço de Kola, o projeto foi interrompido em 1992 devido à densidade crescente das rochas e às altas temperaturas extremas. Em 2005, a broca foi fechada e o buraco foi selado para a arma. Essa história não termina aqui, e há uma razão mais perturbadora pela qual as pessoas lembram do Poço superprofundo de Kola. No final da década de 80, uma história estranha começou a circular em vários jornais finlandeses cristãos que relataram que um grupo de cientistas soviéticos haviam perfurado um buraco no centro da Terra e que supostamente abaixou um microfone extremamente tolerante ao calor no buraco. Através disso, eles supostamente ouviram uma série de gritos tormentados extremamente perturbadores vindo do fundo do poço. Ao longo dos anos 90, a história se espalhou para outros países até jornais americanos estavam a publicar. Quando a da história ganhou popularidade, arquivos de som contendo o suposto áudio dos gritos atormentados do centro da Terra começaram a aparecer online, com alegações de que os gritos eram de almas atormentadas presas no inferno. Posteriormente, foi revelado que a gravação original dos gritos atormentados foi feita a partir de um loop de vários efeitos sonoros e da trilha sonora do filme de 1972 Baron Blood. A partir deste ponto, é bastante comum saber que os gritos são falsos. No entanto, é fato que alguns sons realmente perturbadores foram ouvidos vindos do Poço de Kola superprofundo junto com outros poços superprofundos. Em 2013, uma artista holandesa, Low Tank, até viajou para o poço superprofundo de 30 mil pés de profundidade na Alemanha, onde baixou um microfone protegido por um escudo térmico para ver se podia captar algum som no fundo do poço. Curiosamente, um sonho profundo e misterioso que os cientistas não conseguiam explicar podia ser ouvido através do microfone. Nas palavras do artista, algumas pessoas achavam que soava como inferno, enquanto outras achavam que poderiam ouvir o planeta respirar. Em 1949, um geólogo russo chamado Vadim Kolpakov encontrou uma cratera misteriosa com um diâmetro de mais de 500 pés e uma altura de quase 140 pés. No centro da cratera, ele encontrou uma colina pequena de cerca de 40 metros de altura que parecia um ninho de águia com um ovo dentro. Curioso para descobrir o que havia dentro da cratera, Kolpakov planejou subir o monte e dar uma olhada para confirmar sua hipótese de que a cratera foi causada por um meteorito. Mas os moradores locais o alertaram que o ninho de águia de fogo, como se tornou conhecido em todo o mundo, supostamente possui poder maligno, e quem entrou no ninho morrerá logo depois. Descartando os avisos insistentes como superstição, ele subiu o monte, mas não conseguiu encontrar nenhuma amostra de rocha que apoiasse sua hipótese de meteorito. Com o tempo, mais e mais expedições foram realizadas para a cratera, incluindo uma em 2005, na qual o líder da investigação morreu de um ataque cardíaco logo após visitar a cratera. Com base nos resultados de explorações recentes, os cientistas descartaram erupções vulcânicas, explosões nucleares e impactos de um meteorito como possíveis causas da cratera. Sem uma resposta definitiva, alguns começaram a criar várias teorias para explicar sua origem, incluindo a possibilidade de que um pouso de UFO fez a cratera. Outros vincularam a cratera ao meteorito Tunguska, cujos restos nunca foram descobertos. Uma das coisas que torna difícil determinar a origem do ninho de águia de fogo, ou cone de Kolpakov, é que a cratera frequentemente muda de forma, sugerindo que qualquer causa ainda a afeta. Os cientistas sabem com certeza que a cratera tem cerca de 250 anos, determinado pelos anéis nas árvores que cresceram no monte. Foi provado cientificamente que as árvores mais próximas da cratera crescem mais rápido do que o normal, semelhante ao que aconteceu na floresta ao redor de Chernobyl após o desastre nuclear.
A falta de explicações sólidas, junto com o fenômeno das árvores estranhas, alimentou teorias de conspiração sobre usinas nucleares subterrâneas e UFOs enterrados debaixo da cratera. Até agora, os cientistas ainda não determinaram a causa do cone de Kolpakov. Nenhum fragmento de asteroide ou peças metálicas foi encontrado na cratera, desafiando as teorias ao longo dos anos. A partir de hoje, a explicação mais lógica é que o monte pode ter sido causado pela liberação subterrânea de fluidos de hidrogênio e calor de um vulcão a gás próximo. Isso poderia ter causado mudanças no tamanho dos anéis de árvores, o que explicaria por que os cientistas acharam que estavam crescendo sob uma chuva anormal. Apesar das explicações mais convincentes ao longo dos anos, a origem do cone de Kolpakov provavelmente permanecerá um mistério por muito tempo. Vila Epicune, na década de 1920, foi uma pequena vila turística a cerca de 400 milhas de Buenos Aires, Argentina. Construída ao longo da costa do Lago Epicune, um lago salgado conhecido pelos benefícios para a saúde e efeitos terapêuticos de suas águas minerais, que supostamente eram benéficas para condições reumáticas. Rapidamente se transformando em um fim de semana para a classe alta da Argentina, a cidade logo teve uma estação ferroviária funcional e uma população de cerca de 1.500, com capacidade para acomodar cerca de 5.000 visitantes adicionais no seu pico nos anos 70. Devido à sua popularidade como uma escapada de fim de semana para os moradores da cidade argentina, muito dinheiro foi investido na Vila Epicune para expandir suas acomodações e torná-la o mais confortável possível para os visitantes. No entanto, parece que não há muitos recursos ou atenção dedicados à barragem de contenção que separou o lago da cidade. Infelizmente, em 10 de novembro de 1985, a barragem de contenção quebrou durante uma tempestade e uma série de ventos fortes incomuns. Por 2 semanas, a água subiu a meia polegada por hora até que a barragem de contenção foi completamente destruída pela água. Todos os moradores tiveram que abandonar suas casas e negócios, deixando a Vila Epicune para trás. Nos dias seguintes, a inundação submergiu a cidade a mais de 30 pés debaixo da água. Não foi até 2009 que as águas começaram a recuar, revelando os restos da cidade, agora parecendo algo de um filme distópico. De cima você pode ver o layout original das ruas de Vila Epicune juntamente com seus muitos negócios e as casas 1.500 pessoas chamadas casa. Com suas árvores sobrecrescidas, aparência apocalíptica enferrujada e vibrações de cidade fantasma, a Vila Epicune agora atrai turistas e fotógrafos de todo o mundo que querem ver as ruínas da já movimentada cidade de fuga. Devido aos altos níveis de sal na água que uma vez inundou a cidade, a maioria dos edifícios da Vila Epicune está coberta de um resíduo branco fino, dando à cidade uma aparência ainda mais assustadora. Um dos fatos mais interessantes sobre a Vila Epicune é que mesmo depois que foi completamente destruída pela água e inundada por mais de 25 anos, assim que a água retrocedia em 2009, um dos moradores locais, então 81 anos de idade, Pablo Novak, decidiu voltar para casa e viver o resto de seus dias na Vila Epicune. Do total de 1.500 habitantes originais da cidade, Pablo foi o único que decidiu retornar. Como residente único da Vila Epicune, Novak foi oficialmente nomeado embaixador cultural da cidade em 2020. Mas infelizmente, em janeiro de 2024, Pablo Novak morreu aos 93 anos, deixando a cidade completamente abandonada novamente.